uma dificuldade. A gente procura, nos pequenos espaços que temos de intervalo, dar uma chegada em casa quando é possível, né, para rever os filhos, porque a nossa rotina ela é muito intensa durante a semana aqui na Assembleia Legislativa, e nos finais de semana todos a gente está percorrendo os municípios do interior. Então isso é um fator de dificuldade que nos deixa ausentes muitas vezes dos momentos juntos com a família e principalmente com os filhos também. E quero, aproveitando essa oportunidade, desejar a todos os pais, né, um feliz dia, que tenham todos muita saúde, e tudo aquilo que os pais fazem para os seus filhos estão fazendo para si mesmo, né? Porque os filhos eles nos trazem alegrias, né? E são uma parte extremamente importante do nosso dia a dia, que nós temos que, dentro das possibilidades de cada um, ter a condição de, o tempo maior possível, estar ao lado da nossa família, dos nossos filhos, porque é o maior patrimônio que nós temos em nossa vida, são a nossa família e os nossos amigos. E, portanto, a todos os pais, um feliz dia e com muita saúde e paz. Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre a rede Escola de Governo. É a conversa que é mantida, a interlocução dos nossos convidados com o telespectador. Um diálogo essencial para entender não apenas o que determinou a criação da escola, mas entender o estágio que vivemos hoje e que é rigorosamente de avanço. A Sandra Bittencourt falou no primeiro momento que estaria também aqui relatando sobre os cursos de especialização, de extensão, seminários, oficinas, encontros, e foram muitos, não? Foram muitos. O Jorge até me ajuda se eu me perder. Vamos lá. Primeiro, eu acho importante, assim, para o nosso telespectador compreender, né, para não ficar algo um pouco fora assim, da prática. Como é que funciona? A gente elenca, né, temos algumas demandas de áreas bem assim, demarcadas, como a área da segurança, né, a área da educação, a área da saúde, enfim, e outras, né, tantas, a nova Secretaria de Política para as Mulheres, que precisa efetivamente constituir uma rede de atenção, né, para a aplicação da legislação, enfim. Com isto, nós procuramos, né, as universidades, as instituições de ensino superior, com vários critérios. O nosso propósito é o da pluralidade, ter todas as instituições de ensino, né, públicas e sem fins lucrativos participando da rede. Dia 23 de agosto, lá do ano passado, quando firmamos o protocolo de cooperação, já tínhamos 24. Agora estamos avançando, até o dia 23 deveremos contar já com 30, hoje temos 28. E aí vamos né, buscar essa instituição, enfim, para conhecer qual é o acúmulo de pesquisa que tem, a experiência em extensão que tem, ou o território onde essa instituição se articula, ou todos juntos. A gente tem uma qualidade, né, do ensino superior no Rio Grande do Sul, que tranquilamente algumas instituições poderiam assumir todos os programas de formação, como é o caso da URGS, né? Tranquilamente todos os programas poderiam ser assumidos, mas... né, todo ou qualquer um? Ou qualquer um, né? Todos os programas. Mas fomos em busca disso, então, da pluralidade. A partir daí a gente faz exaustivamente um conjunto, né, de reuniões. A gente senta para discutir, bom, como será o escopo desse programa, quais as demandas que temos, onde queremos avançar, porque também não é só atender a demanda, mas também é propor o avanço, né? Onde queremos e podemos avançar, que tipo de ação nós vamos oferecer. Vai ser um curso de especialização? Faz sentido em algumas áreas e para um determinado público. Ou serão cursos mais pontuais, de extensão, também. Ou serão seminários de mobilização. Então, a gente faz esse diagnóstico para adequar, né? Elabora conjuntamente um projeto político-pedagógico, né, para essa formação. E, a partir daí, faz edital público e começamos com a seleção, então, dos servidores, que podem ser servidores do Estado, né, do Rio Grande do Sul, mas também podem ser servidores municipais, né, dos municípios, porque a gente não tem como falar em desenvolvimento do Estado se não olhar também para os municípios. E podem ser também os agentes sociais, que já definiu, né, nós definimos essa figura, né, como aquele cidadão que participa, né, de algum modo,
na elaboração, na Que é a supervisão. forma de acesso desses representantes dos municípios? A gente faz edital público, a gente firma convênio com os municípios para habilitar, né, as prefeituras a receber esses cursos. Dependendo, né, da natureza da ação, a gente, enfim, combina contrapartidas, né, desse município, normalmente é a infraestrutura, e aí faz essa seleção. Os servidores têm este acesso sem qualquer custo, né, financeiro. Essa seleção é importante, porque cada caso é um caso. Essa especialização que a Universidade Federal e a FCH, coordenado pelo professor Vicente, um tema da pauta, um tema que há um acúmulo científico, inclusive, muito grande, um corpo de servidores em todos os órgãos envolvidos muito grande, junto com a URGS, se abriu um edital público no sentido tradicional do termo, né? Com várias pessoas se inscreveram para 50 vagas. Há outros cursos que eles são uma demanda muito operacional, muito dirigida, e o órgão, ele elenca, a direção do órgão elenca as pessoas, os gestores. Ele faz a designação. A designação. Ou seja, nós trabalhamos também sobre o aspecto da adesão e da incorporação com pluralidade e diversidade, como é o espírito da própria escola de governo. O que eu acho interessante na proposta é que envolve, primeiro, uma discussão sobre o que nós entendemos por serviço público, né? E certamente, num Estado, né, que tem uma experiência de democracia participativa, de Fórum Social Mundial, né, nessa área em que o governador Tarso Genro tanto inovou no Programa de Segurança Pública orientado para a cidadania, se trata de desenvolver novos instrumentos conceituais. Mas acho que se trata também de desenvolver um novo modo de ação do serviço público. Então nós vamos dar muita ênfase, por um lado, à metodologia de pesquisa, quer dizer, as pessoas certamente já têm habilidade, mas nós vamos colocar isso num outro patamar, como fazer um diagnóstico da realidade social. Um trabalho de campo. Um trabalho de campo. Como reconhecer os diversos grupos sociais, os diversos atores, que certamente têm conflitos, né? Nós estamos trabalhando numa área que, por exemplo, aqui do número de emergência 190, recebe 80% dos chamados são por conflitos, não necessariamente criminais. Então, isso envolve toda uma ideia de que esse agente de segurança pública ele tem que conhecer como se dá uma conflitualidade conjugal, interpessoal, como ele pode agir naquele momento, né, com o seu papel de ser um mediador de conflitos, ser um agente de direitos humanos, só que no nível micro, o que é muito difícil, né, mas é fundamental. E também nós vamos incentivar as pessoas a serem produtores de conhecimento. Ou seja, o curso supõe que haja um trabalho final que vai envolver uma pesquisa, de preferência sobre a sua própria experiência na área que ele tem atuado, mas ele vai refletir sobre isso. Ele vai discutir com pessoas de outras áreas e vai ser um produtor de conhecimento. Então nós estamos aí ajudando o Estado a desenvolver um novo tipo de agente público. E principalmente nessa área de segurança, onde certamente há muita resistência à inovação. Nessa semana foi demitido um colega meu, professor titular de Sociologia, que era diretor da Escola de Segurança Pública do Ceará, tinha sido convidado pelo governador, agora foi demitido, exatamente porque ele estava fazendo um trabalho extremamente inovador nesta área. Então, essa resistência à inovação, ela tem que ser trabalhada pedagogicamente. Eu acho que ela até é interessante que ela se explicite. É interessante que as pessoas reajam a novos conceitos e novas metodologias, porque daí nós podemos desencadear um processo educativo, dialógico, né, com muito respeito à experiência que as pessoas têm, mas mostrando que essa experiência precisa ser teoricamente refletida. Porque aí eu acho que nós estaremos não só melhorando a eficácia e eficiência do Estado, como nesta área que nos atinge no cotidiano, nós estaremos produzindo condições de esperança para uma vida tranquila, para uma vida segura. Eu acho que isso pode colocar o Rio Grande do Sul num outro patamar, oferecendo à sociedade brasileira um novo modelo de segurança cidadã que certamente o Brasil está a necessitar, envolvendo não só a área criminal, a área da violência doméstica, a área do tráfico de drogas, mas, por exemplo, a área
da violência no trânsito. Uma série de medidas têm sido tomadas que já reduziram a letalidade nessa violência no trânsito. Estados brasileiros, onde houve uma diminuição do número de homicídios, a mortes no trânsito aumentaram, né? Então nós temos várias, digamos, tragédias cotidianas. E um curso como esse tenta dar instrumentos teóricos, instrumentos metodológicos, para que essas pessoas possam ser também quase criadores de um novo tipo de vida. Propagadores de um novo conceito, né? Um novo conceito que vai se refletir num novo tipo de serviço ao público. E aí o senhor fala sobre despertar a atenção, é importante que se diga isso. O que vem, aí trazer o selo de qualidade ao trabalho desenvolvido durante o primeiro ano. O presidente do Uruguai, José Mujica, solicitou informações sobre a escola. Solicitou ao governador. Quando eles estiveram juntos, obviamente tratando de um conjunto de parcerias e ações entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, apesar da diferença de estatura institucional, uma república aqui, um estado, mas com muita proximidade, muita semelhança e com muitas afinidades, né? Muitas afinidades e com um cotidiano econômico muito importante. Grande parte da economia uruguaia depende do Rio Grande do Sul, como grande parte da economia gaúcha depende do Uruguai. E trataram também, foram conversando, e o governador relatou a experiência desse programa. E nós, aqui aproveitando a competência e a experiência internacional da nossa diretora, que morou na Espanha e é de Livramento, aquele país à parte que tem ali, Livramento Rivera, fala um outro idioma, inclusive, produzimos um documento dirigido ao presidente José Mujica sobre a Escola do Governo, relatando de forma sintética, e o governador já entregou aqui a cônsul-geral do Uruguai, aqui já está em mãos do presidente da República Uruguaia. Estamos aguardando aqui e à disposição conforme determinação do governador. O presidente José Mujica tem manifestado várias vezes a sua simpatia pelo Rio Grande do Sul, mais do que isso, o interesse em acompanhar o que está sendo feito aqui, né? E o Uruguai é, por muitas afinidades, aí próximo do Rio Grande do Sul, e historicamente, né, tem e as características regionais, principalmente. E é bem próximo, porque minha mãe é uruguaia, então é muito próximo. Razões muito queridas, afetivas. É desse país ali que tem ali Rivera. É um principado. É um principado. Parece que um principado dos Bittencourt. Exatamente. E depois tem, né, a região metropolitana de Livramento, né? A gente se encontra aqui. Né? Agora, complementando que o professor coloca, essa produção de conhecimento mesmo, nós tivemos essa preocupação de que, claro, a gente terá multiplicadores, né, em cada sala de aula, né, cada formação. Mas, para além disso, nós acordamos com cada instituição que cada ação educativa, né, seja um curso de especialização que evidentemente demanda, né, um material produzido nesse sentido, mas mesmo os cursos de extensão e a síntese dos conjuntos de seminários, cada iniciativa terá uma publicação e essa publicação será disponibilizada. E muitos dos cursos são muito orientados também no sentido de oficinas para que se elaborem projetos e para que, claro, o servidor faça reflexão sobre as suas práticas e teorize, enfim, né, sobre as suas vivências e sobre esses novos conceitos, e que isto seja disseminado, que isto possa ser acessado também pelo conjunto de servidores. Então, a gente tem uma coleção que começará a produzir agora de cadernos. Impressa e outras formas? Faremos impressa parte dela, mas faz mais sentido hoje a gente disponibilizar eletronicamente, formas, né, em PDF, esses documentos a partir do nosso site e do site das instituições. Enfim, como nós trabalhamos em rede, na nossa rede Escola de Governo, então a gente utiliza todas as práticas, né, que as redes utilizam, que enfim, é convergir, né, com interesses comuns, com soluções criativas para que todo mundo tenha acesso a isso. Então, a gente tem também uma rede de multiplicadores, de divulgadores da escola e disponibilizaremos toda essa produção intelectual que será fruto, né, destes cursos de especialização, de extensão e dos seminários. Além disto, nós, no dia 23, agora então já comemorando o nosso primeiro aniversário, até agora a gente investiu
profundamente, né, nessa parte de ensino, mas claro, já com resultados de pesquisa, mas a pesquisa acadêmica propriamente dita será contemplada num edital que lançaremos no dia 23, em convênio com a FAPERS, né, um edital voltado para amparar a pesquisa com foco na gestão pública. Então, temos um recurso significativo, né, para a pesquisa. São 500 mil reais. E a ideia é isso, é estimular pesquisadores dessas instituições todas que compõem a rede, né, em produzir também proposta investigação de extensão da própria rede. Né? Se me permitir, Sandra, nós, telespectadores, devem ter percebido, nós estamos constantemente falando aqui em inovação. Nós não estamos falando em inovação porque é moda. Mas, na verdade, nós estamos falando de uma sociedade, esta sim nova, uma economia crescente, que é uma novidade, um Estado democrático com direitos, e nós precisamos inovar, porque nós precisamos trazer o poder público ali da década de 80 para este século. Nós precisamos falar de um Estado que seja adequado aos tempos atuais e às exigências que a sociedade faz. O exemplo, o tema da segurança, que nos é mais fácil comentar hoje pela presença do professor José Vicente. Então, a pesquisa, esse edital, ele tem, e não será o único, é o primeiro, mas não será o único, a ideia de que a escola de governo também possa se transformar num laboratório de elaboração de medidas concretas. Não só que a gente possa fazer formação dos servidores, mas também propor modificações, propor mudanças de organização, de método, de tecnologia, e por isso é fundamental a pesquisa aplicada ao serviço público. Então a inovação para nós é uma exigência para trazer o Estado do século XX para o século XXI. Trazer de um regime autoritário, de poucos direitos, para a democracia, para a tecnologia. Então é uma imposição dos tempos a inovação e a modernização do Estado. Eu acho que é interessante, eu me lembro que em talvez setembro de 92, nós recebemos na universidade 5 tenentes-coronéis da Brigada Militar, com uma frase. Eles diziam, a geração deles tinha sido formada pela ditadura militar, e eles queriam transformar a instituição para a democracia. Foi aí que começou que continua, né, todo um longo diálogo com as organizações de segurança pública no Brasil. Interessante que essa mesma cena repetiu-se em 10 ou 15 estados. Então, um setor que foi muito marcado pela ditadura militar, ele já há mais de 10 anos abriu-se para essa inovação social. Ele abriu-se para novas ideias. Tem 20 anos. Há 20 anos. É um processo nacional. Né? Então, o que eu acho muito interessante, e isso nós levamos em conta na nossa contribuição, é, primeiro, trazer pessoas que tiveram e que têm responsabilidade gerencial nessa área. Que eles venham e discutam com os alunos a sua experiência, os seus projetos, aqueles que não deram certo por diferentes razões. E segundo, que a gente possa realmente todos nos transformarmos em planejadores do futuro. No sentido de que a gente fará estudos, diagnósticos, as nossas próprias experiências serão retrabalhadas conceitualmente, mas nós vamos estar sempre orientados para um planejamento do futuro, para essa nova modalidade de Estado de bem-estar social, onde o Estado é um ator social que intervém de modo regulador, de modo normativo, e às vezes de modo indutivo, para poder discutir com a sociedade. Porque uma questão da dificuldade da democracia participativa nesse setor da segurança é que a sociedade muitas vezes ainda trabalha com uma consciência punitiva. E cobra apenas ação protetiva. Uma ação, muitas vezes repressora, muitas vezes discriminatória, né? E truculenta. Né? Nós sabemos que há outro setor da sociedade que pensa diferentemente. Mas é um processo de educação política. Então eu vejo, e uma das funções, né, dessa escola, não é apenas dar habilidades, dar educação, mas é também transformar a cidadania num novo patamar. Isso me parece fascinante, é isso que, desde que a universidade foi contatada, e na pessoa do reitor Carlos Alexandre, vários setores da URGS estamos envolvidos e certamente vamos trabalhar com muito afinco nesse projeto.
Bom, vamos lá os números, né? Que eu tô aqui. Olha só, então a gente já tem 5.500 alunos neste primeiro ano. Somando, metade disso é em sala de aula nos cursos de extensão, que são cursos mais curtos, né? A gente tem de 40 é o menor e até 160 horas é o maior. E os cursos de especialização e os seminários, e metade são de seminários. Por que da importância dos seminários também? Que, enfim, não são uma formação propriamente dita de fôlego, mas tem um caráter muito significativo de sensibilização e mobilização. E atualização. E atualização. Por exemplo, tem um projeto muito bacana, muito importante, que a gente desenvolve com a FEVALE, que é o Gestores 2014, que é com vistas à Copa do Mundo, mas além da Copa, enfim, possibilitar, né, a recepção de mega eventos, identificar oportunidades, possibilidades. Mas nós também identificamos que a partir disso, pelo interesse dos municípios, né, sobretudo os que terão mais oportunidades, como, enfim, subsédios, ou porque são turísticos, ou porque estarão no caminho dos turistas, o valor do planejamento. Então, a gente ofereceu cursos de elaboração de projetos e de SICONV, que é o portal de convênios do governo federal, que isso é uma fragilidade, né, nas administrações, se apropriar desse conhecimento para saber elaborar bons projetos, captar recursos, implantá-los, prestar contas. Então, esse processo todo a gente já atendeu 94 municípios, né, com esta formação, né, com esta parceria. Temos aí 52 órgãos do Estado. 52 órgãos. 52 órgãos do 59, Estado. 59. 59 E um exemplo importante, este governo criou 2 secretarias, criou até mais, mas criou 2 secretarias de desenvolvimento rural e de políticas para as mulheres. Então, também a escola de governo serviu como um dos instrumentos para criar, para formar essa secretaria. Nós formamos alguns servidores da Secretaria de Políticas para Mulheres, criamos em parceria com a PUC, criamos já e deve iniciar agora por setembro uma especialização com a Universidade Regional Integrada, a URI, cuja a reitoria fica em Erechim. Nós vamos fazer uma especialização e temos uma extensão já em curso para o desenvolvimento rural, pequena propriedade, cooperativismo, todo em articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, com a Emater, capacitando e formando mais e melhores gestores públicos também nesta área. Uma clara identificação, né, com a diversidade e a vocação regional principalmente. Com a Urcamp, os sistemas produtivos do Pampa, com a Unilassalle Transparência, com a Universidade Federal do Pampa, cooperação internacional, zonas de fronteira, tentando debater o tema do mercado e da economia de fronteira. E assim, com cada universidade, um programa. Estamos chegando ao final do Democracia. Passou rápido. Né? Muito rápido. Eu tenho certeza que o telespectador está lamentando o final. Eles eu não sei, mas nós... Por ter terminado. Eu tô. Então temos 2 minutos ainda para cada um dos convidados. Começamos com a Sandra Bittencourt. Bom, eu acho que os números que a gente apresenta são bastante significativos, mas bem além, né, dos números, né, 5.500 alunos neste primeiro ano, 30 instituições formando a rede e a cobertura que a gente tem em todo o estado, né, essa amplitude que a gente conseguiu dar. A gente começa numa outra modalidade agora no segundo semestre, também oferecer cursos em EAD, também para ter esse alcance e como somos uma rede, precisamos estar incluídos na rede da modernidade. Mas, para além desses números que materializam todo esse nosso trabalho, tem esse sentido de pedagógico, de discutir, refletir novos valores, novos conceitos e constituir parcerias com esse sentido, da gente problematizar algumas formas de fazer que até então viemos praticando e que necessitamos, enfim, repensar, né, problematizar, refletir sobre as nossas práticas e avançar. Isto é inovação. Isto é o que faz sentido quando a gente trata de educação e de formação continuada para um conjunto, e eu vou fazer uma defesa, porque acho importante, nestes tempos de lei de acesso à informação, que eu até mudaria o nome, né, talvez os meios de referência, a imprensa é quase lei de acesso ao contra-cheque. Eu acho que a lei de acesso à informação traz esta possibilidade de que a sociedade se aproprie também dos negócios de Estado.
se aproprie de como as coisas são conduzidas, são decididas, são definidas e por quê. E o servidor passa a ter um outro papel. Ele passa a ser um mediador com outro status. E por isso essa defesa do servidor como alguém que tem uma importância essencial para a democracia, para o cumprimento da democracia, que, portanto, precisa buscar essa reflexão, essa formação permanente e que agora tem na Escola de Governo, acho, um ambiente muito propício para isso. Obrigado, Sandra Bittencourt, diretora de Educação e Formação da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, Rede Escola de Governo, pela participação no nosso Democracia. José Vicente Tavares, professor. O que a URGS quer contribuir nesse projeto é exatamente discutir as experiências inovadoras em segurança pública no Brasil, é ouvir os alunos, ouvir as várias manifestações da sociedade e das corporações no sentido de uma mudança de paradigma. Isso através do oferecimento do que conseguimos o melhor conhecimento internacional sobre o tema, dessas novas metodologias da informação. E com isso, eu acho que nós poderemos abrir um caminho de criação em termos de inovação no setor público, de criação de um novo conceito em segurança, que nós temos denominado de segurança cidadã, e certamente isso poderá ajudar a construir um novo tipo de sociedade onde haja, isso possa pelo menos reduzir as violências raciais, violências de gênero, violência contra pessoas com diferentes orientações sexuais. Eu acho que é possível dar um novo tipo de esperança a essas novas gerações, tão, muitas vezes, principalmente homens jovens, né, tão vitimados pela violência criminal. Então, eu acho que não é apenas um processo de um curso, simplesmente, mas eu vejo isso numa longa onda educativa de ajudar essa sociedade e a sociedade brasileira a entrar num novo patamar da civilização, um patamar onde realmente a gente possa sair às ruas, viver tranquilamente e poder usar as nossas energias no sentido de uma criação social. Eu acho que essa é a contribuição para uma segurança cidadã e que todos os nossos professores vão dar nesse curso. Obrigado, professor José Vicente Tavares, coordenador do Grupo Violência e Cidadania da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dr. Jorge Branco. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar contigo, Batista Filho, com o professor José Vicente, meu professor, a Sandra, minha colega na Fundação, diretora de Educação e Formação. Eu acho que o fundamental que começa a se debater diz respeito, até o espaço não seria melhor do que esse programa, diz respeito efetivamente à democracia, à ideia de um Estado eficiente e um Estado universal, público efetivamente. Nós já tivemos aqui no Brasil, e portanto nós gaúchos, a experiência, experimentamos os dois lados de uma moeda simplificadora. Um Estado centralizador e autoritário, de um regime autoritário, e depois ele girou para o Estado mínimo, para a ausência, para a omissão, para a falência, para a desconstituição do Estado. Eu acho que a gente percebe hoje muito claramente que nós precisamos de uma sociedade ativa, precisamos inclusive de uma economia, de uma iniciativa privada ativa, mas precisamos também de um Estado capaz de regular e capaz de induzir esse desenvolvimento e esse crescimento. Nesse contexto, esse aprendizado de uma sociedade moderna é que se insere o esforço e esse programa da Escola de Governo. Ou seja, criar as condições, criar a pedagogia, criar a metodologia, criar o conhecimento para que a gente possa falar efetivamente em políticas públicas eficientes, política pública de qualidade. Isso se faz ouvindo a sociedade, mas também se faz reconhecendo o conhecimento especializado e colocando ele a serviço da sociedade e do poder público. Muito obrigado, Dr. Jorge Branco, diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul. Falamos sobre a Rede Escola de Governo, que, acima de tudo, é um processo civilizatório.